Paz de Deus com todos vocês que estiverem me ouvindo, todo território, todo o Brasil que ouvi este louvor que eu vou cantar. Jesus esteja contigo para te abençoar, para te guardar, para te preservar de todos os mal, de todas as quedas que vieram contra ti, que o Senhor Jesus possa te guardar e te preservar. Mas para você conseguir a guarda de Jesus, você precisa de unir nele. Se você não unir nele, quando você chamar por ele, ele vira as costas para você. Porque ele diz assim, ó, aquele que me ama ouve minhas palavras e guarda meu mandamento. Assim como meu Pai me ama, eu também vos amarei. Permaneça em mim, que eu permanecerei em vós. Então, a promessa de Jesus dentro do Evangelho, ele diz foi assim, ó, permaneça em mim. Ele diz, aquele que me ama, ouve minhas palavras e guarda meus mandamentos. Assim como meu Pai me ama, eu também vos amarei. Ele diz, permaneça em mim, que eu permanecerei em vós. Ele diz, o ramo não pode dar fruto a não ser que esteja ligado na videira. Eu sou a verdadeira videira e meu pai o agricultor. Todo ramo que não produzir fruto em mim será cortado e lançado fora e queimado até a raiz, num fogo inextendível que ali haverá choro e ranger de dentro. Vamos prestar atenção nessa palavra de Jesus. Então, para nós ter certeza que nós vamos chamar por Jesus e Ele vai nos atender, precisamos de estar sempre unidos em oração, em jejum, em misericórdia, expulsar todos os maus pensamentos do nosso espírito contra o nosso próximo. Entendeu? Nós precisamos de unir em Deus. Para nós unir em Deus, precisamos de ter misericórdia. Porque se não formos misericordiosos, não seremos imitadores de Jesus. Porque nenhum homem imitou Deus como Jesus. Só Jesus, porque lembra que aquele povo no deserto, Deus tratava Deus com maná. Ele mandava um maná e mandava um codornismo para eles ali. No deserto, eles não precisavam de trabalhar, eles comiam do bom e do melhor, porque Deus mandava para eles. Então, porque Deus é misericordioso. Então, assim, Jesus também veio e continuou fazendo a misericórdia como o Pai dele. Ainda fez mais ainda, porque ele ressuscitava até os mortos. Glória, glória. Quero cantar mais um louvor, oferecer a todos vocês. Não é bonita a minha voz e nem uns toques, mas Deus diz que ele não vai vir buscar um povo que tem granduria e nem que quer ser visto pelos homens. Ele vai vir buscar só aquelas pessoas que foram simples e simples. Que lembra que Jesus, o povo que andava com Jesus era pecadores, era pessoas de má vida. Todos aqueles que eram doentes, que ele curava, seguiam Jesus. Era só pessoas pobres, entendeu? Que seguia Jesus. E ele não escusava. Ele acolhia eles com prazer, com grande prazer. Mas então muitas pessoas pensam que a pessoa falar bonito em línguas importantes, em muitos idiomas, Deus agrada, não. Deus agrada daquele que é simples. Se você saber falar em língua grega, romano, em latim, numa língua importante, e você se fazer de simples, não há problema. Aquela linguagem sua significa simplicidade, do mesmo tipinho que Jesus foi quando ele veio ao mundo. Mas se você pensar, eu sei muitos idiomas de língua, eu vou conversar só no português para ser visto pelos homens, para fazer bonito, não, Deus não recebe a sua oração e nem recebe também o seu louvor. Você pensa que recebeu, mas não recebeu, que o sacerdote, a Bíblia diz que oferecia 3 sacrifícios por dia para Deus e Deus não recebia nada. Eles pensavam que Deus recebia, mas Deus não recebia. Fala que Deus mandou Jesus naquela descendência pobrezinha, que eram os pais de Marias, porque ele não agradou da granduria do sacerdote. Presta bem atenção nisso aí. Então ele não recebe nada que for para ser visto pelos homens por granduria. Tudo que a gente pensar em ser grande, Deus recusa de nós. Pode ser uma oração, se você for fazer uma oração com granduria, não adianta nada, Deus não recebe. Deus só recebe as coisas com simplicidade. Glória, glória. Vou cantar mais um louvor aqui, oferecido a todos vocês que estiverem me ouvindo. Veio que Deus vai falar contigo através desse louvor.
Você, para poder louvar, para poder você orar, para poder você usar as coisas de Deus, tem que ser com simplicidade. Porque se não for com simplicidade, Deus não recebe nada com vantagem. Tudo de Deus tem que ser semelhante à porta estreita. Preste atenção aí. Jesus Cristo fala com você, querendo que você voltar e com Ele se abraçar. Teu amor Ele te dá. Se assim você fazer, um dia Ele busca você para levar com Ele e você vai se alegrar. Se você a Ele não amar, Ele vai te deixar numa fornalha de fogo. Ele vai te jogar para a eternidade e você vai chorar. Se você voltar e a Ele você amar, e teus irmãos também você ajudar, se você assim fazer, Ele vai levar você para junto com Ele, para você se alegrar. No reino de Jesus, pecador não vai entrar, lá só entra aqueles remidos, aqueles que se preparar. Se você a Ele não amar, com certeza Ele vai te desprezar. Você vinha Ele amar e com Ele se abraçar. É teu amor Ele te dá. Quando você chorar, é só por Ele você chamar. Ele vem muito depressa, somente para te libertar. Se você a Ele não amar, quando você chamar, Ele te despreza porque você não quis amar. Você não quis amar o que Ele mandou fazer. Se você amar a Ele, um dia Ele vem buscar você. Receba o louvor que cantei para você se alegrar, o teu espírito, para você não chorar. Se você bem pensar, meu amado, você que vai ouvir eu aí na internet, você escolhia o que pertence a Deus, não o que pertence ao mundo e às trevas. Ah, mas profeta, como é que eu escolho? É você rejeitar as coisas que pertencem às trevas
e o vil que pertence à luz. Você não pode olhar se o que pertence à luz é mais feio. Porque Deus não afeiçoa ninguém para poder iludi-lo. E Satanás afeiçoa. Satanás afeiçoa as coisas com grande boniteza para ver se ele compra as almas até dos fiéis. Compreendeu? Deus, ele, tudo dele é com simplicidade, tudo dele é com minoria. Veja que Deus, quando ele mandou o profeta Samuel na casa de Jessé, ele tinha 10 filhos, falou, vai na casa de Jessé, enche o esquis de óleo, e vai lá e unge um filho dele como o meu rei de Israel. Ele foi, quando ele chegou, os filhos de Jessé era tudo estudado para a guerra, era tudo formado e reformado, e tinha características de rei, de tanto bonito que eles eram. Os caras altos, fortes, bonitão. E Samuel falava assim, deve ser esse. Esse aqui. Deus falava, não é ele não. Tornava aí no outro, não era ele. Todos bonitos e formados que ele passou, nenhum Deus aceitou. O senhor não tem outro filho? Tem, mas esse não serve não. Até o pai de Davi teve escândalo e humilhou o filho dele. Falou, não, ele não serve não, ele é pastoreiro de ovelha. E ele é um coitadinho. Aí não, busca ele lá. Quando buscou ele era um menino baixinho, que tinha 16 anos de idade, baixinho, ruivo. Fala que ele era, os cabelos dos braços dele era tudo ruivo. Era feio com força ele. Fala que aquele menino era feio. Aí Samuel falou, Senhor, é esse aí. Unge ele como rei de Israel. Presta atenção, meus amados. A humanidade é porque Deus prega de um jeito e eles fazem de outro. E todo profeta que pregar contra o jeito de Deus, no dia do julgamento, ele passou por outra porta. Ele vai ficar para trás. Só aqueles que Jesus fala assim, que está com poder de expulsar o demônio, curar a enfermidade, pregou nas praças de Deus, e Deus vai expulsar ele, fala, afasta, maldito, não te conheço. Não, Senhor, mas eu preguei, eu expulsei demônio com o teu nome, eu curei muitas enfermidades com o teu nome, Senhor. Paguei o dízimo, fiz tudo. Afasta, maldito, não te conheço. Sabe por que Jesus não conhece? É porque se a pessoa escusar um pequeno aqui, ele desprezou o próprio Jesus. Se a pessoa humilhou um pequeno, humilhou o próprio Jesus. Porque Jesus foi quem veio pilingrino e foi humilhado e espancado das pessoas. Hoje ninguém espanca ele, que hoje está todo mundo debaixo dos pés de Jesus. Todo inimigo está debaixo dos pés de Jesus hoje. Então quem ganhou foi Jesus, dele humilhar e vencer a morte. Quando ele venceu a morte, ele abriu os 7 selos do livro, lá nos céus. Quando ele abriu os 7 selos, ele se tornou digno de abrir a porta dos céus para todas as pessoas que se arrependem e que se faz de menor, entrar lá dentro com ele. Então, é por isso que nós precisamos fazer menor. Porque se nós fazermos de maior, nós não vamos ter as nossas orações levadas aos pés de Deus. Deus só usa o fraco. Ele diz que ele usa os loucos para confundir os sábios, os homens inteligentes da montanha de Efraim. Ele usa os loucos para poder confundir os sábios da montanha de Efraim. Vamos prestar bem atenção nisso aí. Os homens inteligentes. Então, Deus para salvação, Deus nem olha para a inteligência de homem. Ele só olha se o cara for inteligente para orar a ele, louvar o nome dele, fazer misericórdia com o seu próximo, curar as feridas do próximo, dar o pão a quem necessita, ajudar a vestir quem está sem roupa, ajudar a hospedar quem está deshospedado. Deus só olha isso aí no homem, mas a mulher. Mas problema de sabedoria, de muitos idiomas, de falar bonito, não, isso aí Deus não leva isso em conta. Tanto faz o cara falar bonito como feio. Se ele tiver a voz bonita e falar bonito e cantar bonito com simplicidade, Deus recebe. Quer o talento dele. Mas se ele fazer para ser visto pelos homens, Deus não recebe. Receba aí, este louvor, essas palavras que anunciei. Então não adianta nós, o profeta, tentar abrir a boca e ficar pregando com vantagem, fazendo vantagem para a humanidade, para dizer que ele é sábio e ele ser escusado de Deus. É melhor o cara chegar e sentar na cadeira de trás de que na da frente. Isso foi que Jesus nos ensinou. Senta nada de trás. É melhor do que sentar na da frente. Porque se sentar lá da frente, pode ter
de mais preferência, manda você sair de lá, você fica envergonhado. Então assim somos nós. Deus vai salvar o menor, não o maior. Glória, glória.